Agora sim, tudo bem? É, Bom dia, professor. Tudo bom, certo? bom dia, viu? Bom falar com você. Você tá bem? Saúde, a família, Tudo certo, tudo tranquilo, graças a que é o mais Deus. importante. O resto a gente corre Professor, atrás, né? Também tá tudo bem. Eu falo que a gente às vezes esquece de dar valor para isso, a saúde nossa, dos familiares. Então vamos embora. Estamos com saúde, dá para lutar. Estamos no jogo, né? o resto a gente corre atrás, né? É verdade, Realmente. verdade. Conta comigo, viu? Mais que o professor você ganha um amigo, sou muito sincero, o que eu puder fazer para te ajudar, eu tô aqui, tá bom? Inclusive, gostaria de dizer que um dos primeiros livros que eu comprei foi o Imobiliário de A a Z, quando Ah, que comecei a advogar, legal, eu que jovem legal. advogado. Faz 2 anos que eu estou na lida aí. Acabei me enveredando para outra área, embora eu tenha o desejo de atuar no imobiliário com mais afinco futuramente aí. Que legal. O livro Direito Imobiliário de AZ, ele se tornou o mais vendido no Brasil, Direito Imobiliário. Eu falo que autor de livro de direito não ganha dinheiro, né? É só o Paulo Coelho e a autoajuda, mas tá bom, né? Dentro... mas tá bom, é importante que a gente está ajudando muita gente, muitos advogados estão gostando. É um livro bem legal, bem completo. Ganhou como um livro mais completo, custo-benefício, né? Então, muito legal. Fico feliz. Que honra, hein? Inclusive, eu vi que tem um só sobre usucapião agora, né? Que o professor lançou isso Tem, aí. Eu quero dar uma tem um olhadinha livro também. só de Usucapião, que é fantástico, e tem a pós de Usucapião que foi lançada agora pela Escola Superior Universitária. Está convidado a fazer também, viu? Tem a pós de organização de imóveis, tem a pós de Usucapião, tem direito imobiliário. É algo a se pensar. Com certeza é É, uma área que eu tenho bastante faz os interesse. cursos gratuitos, tem um monte de curso, evento, é muito legal. É Portal ESO. A hora que digita no Google Portal ESO, já aparece o link. Aí você pode fazer os cursos gratuitos, tem congresso gratuito. Exato. É bem legal. Portal ESU. TSU. ESU, Portal ESU, Escola Superior Universitária. Que aí você consegue fazer o quê? Participar dos eventos, que nem vai ter um evento agora da precificação. Então, todo mundo vai falar de preço, porque a tabela da OAB é horrível, né? Ou ela é muito superior ou muito inferior. Então, a gente vai falar quanto cobrar, como que funciona isso, como calcular. Então, é bem legal. Professor da aula nessa ESU também? Eu sou coordenador da pós de imobiliário e professor titular do curso. E sou coordenador da pós de civil e processo civil. Olha só que interessante. Adoro o civil, processo civil. Essa pós de processo Apaixonado civil, acho que pelas bateu. áreas. Nossa, processo civil é legal, por quê? É porque civil e processo civil. Então você aprende a cobrar todas as ações básicas, é bem legal. Bateu acho que 3 mil alunos após de processo civil. E é uma pós que o custo é Inclusive, baixo. tenho umas dúvidas de cunho processual aí, para ver como é que é o procedimento, por exemplo, se tem um imóvel em condomínio, para tentar vender ele extrajudicialmente. Às vezes acontece de um condomínio não querer vender, né? É. Ao invés de entrar com uma ação judicial, tentar vender extrajudicialmente, pegar uma proposta de um terceiro, depois É. possibilitar. Na verdade, às vezes um herdeiro quer vender, os outros não, você pode fazer ação de extinção de condomínio. Ou seja, o imóvel vai para leilão, para asta pública. Se ninguém exercer o direito de preferência, ele vai ser vendido. Se um herdeiro quiser, os outros não, prevalece o que o herdeiro quer. A venda, né? Prevalece a venda. Existiria a possibilidade, por exemplo, de anunciar um imóvel que está em condomínio, que pegar a proposta de um terceiro interessado e apresentar para os outros exercerem o direito de preferência antes? Às vezes Pode. você consegue um valor bem mais interessante do que aquele que vai ser na alienação judicial, né? Verdade. Pode fazer o quê? Pode fazer a ação de extinção de condomínio, distribui ela normal, né? Pede avaliação ou junta avaliação para não ser surpreendido por um perito, né? Um corretor, corretora, às vezes o juiz nomeia até engenheiro civil, arquiteto, para não precisar pagar. A perícia sempre é mais caro, né? Mas nesse tipo de situação, geralmente orienta o cliente a pegar um assistente técnico, né? É melhor, para gente fugir, né? De sabor na avaliação judicial, né? Porque diz a lenda, no Brasil não é um país honesto, mas diz a lenda que no Paraguai o juiz ele nomeia o perito, ó, 3 mil reais para fazer uma avaliação, uma folha. E por quê? Porque no Paraguai divide, né? O perito, seja engenheiro, advogado, não que todos façam isso lá no Paraguai, mas divide com o juiz. Agora no Brasil não, o Brasil é um país honesto, né, doutor? Então isso nunca vai acontecer. Aqui é honestidade pura, né? Esperamos que não, né? Esperamos que não. A gente acaba vendo algumas coisas. Eu sou jovem advogado, estou só há 2 anos aí. Mas eu já vi algumas coisas que deixam o cabelo um pouco. Então já junta lá a avaliação e menciona isso, né? Menciona isso, fala que existe uma proposta e quer que essa proposta seja analisada pelos outros herdeiros, coproprietários. Né? Então é interessante fazer isso sim, porque aí não chega à asta pública. Na verdade, se os outros herdeiros concordarem, pode ocorrer uma negociação dentro do processo, ou o juiz pode até marcar uma audiência de instrução de conciliação. Alienação por iniciativa particular, no caso, né? É. Porque a gente fala de extinção de condomínio, dá a entender que vai para leilão. E nem sempre é assim, né? Pode ser exercido o direito de preferência, pode... Essa é uma grande dúvida
eu tenho, que eu queria justamente conversar contigo para evitar aprender na prática, né? Porque na prática às vezes a gente aprende errando e daí acaba até prejudicando o cliente, né? Porque eu não levei a cabo nenhuma ação de extinção de condomínio. Eu sempre tive aquela dúvida sobre como é a sentença da extinção de condomínio. O que o juiz faz na sentença? Você poderia me explicar? Claro. Na verdade, a extinção do condomínio, o objetivo dela é fazer com que o imóvel seja vendido. É forçar a venda do imóvel, né? Então, na extinção de condomínio, sempre vai ocorrer a venda do imóvel. Mas antes de asta pública, o que pode ocorrer? Pode alguém querer exercer o direito de preferência, ou seja, compra o imóvel, é a quarta parte, e não vai à asta pública. Ou o que o doutor falou, que é muito comum também. Aparece uma proposta por escrito de alguém, falando, existe um terceiro, fulano, que tem interesse no imóvel. O juiz vai dar anuência aos outros coproprietários, né, eventuais herdeiros, e pode ser resolvido antes da asta pública. Então, nem sempre a ação de extinção de condomínio vai a leilão. Pode acontecer muita coisa nesse meio do caminho, mas é uma ação para forçar a venda do imóvel, né? Se um quer, os outros não querem. No caso, sai a sentença para fazer a leilão, daí tem que entrar com o cumprimento de sentença daquele título. Exatamente isso. Né? É isso mesmo, doutor. Sai uma sentença falando que o imóvel vai ser vendido, né? Que ninguém mostrou provas ou contrárias, não quis exercer o direito de preferência, e aí, saindo a sentença, vai ocorrer o cumprimento de sentença, e o cumprimento de sentença é a asta pública. É isso mesmo. Mais uma dúvida, doutor. Um formal de partilha de um imóvel extrajudicial, feito no cartório ali, um imóvel hereditário que está em condomínio involuntário, né? Dá para executar direto isso como título? Dá para executar direto como título. E, doutor, essas ações que nós falamos aqui, a extinção de condomínio e arbitramento de aluguel, com muita sinceridade, não pode falar que a ação ganha porque o judiciário acontece de tudo. Mas que são ações maravilhosas porque a chance de dar errado é muito pequena, viu? É muito pequena. Na verdade, eu falo que são as ações cara a crachá. O juiz, ele sempre vai... quando você entra com a extinção de condomínio, você sempre vai ganhar, a verdade é essa. O que pode ocorrer de diferente nessa ação alguém arrematar, exercer o direito de preferência, alguém fazer uma proposta, os outros concordarem. Mas extinção de condomínio e arbitramento de aluguel é cara a crachá, não tem como fugir. A regra dessa ação é ser coproprietário. Então, eu faço o inventário, registro formal de partilha. Se for inventário extrajudicial, registro a escritura pública de inventário. Pronto, o herdeiro deixa de ser herdeiro e passa a ser coproprietário. Sendo coproprietário, tem direito de arbitramento de aluguel, se não tiver a posse exclusiva. Então, você torna coproprietário a partir do momento que é feito o formal de partilha. Exatamente, é isso, né? Exatamente. É o certo, né? A gente pode até tentar fazer em prol do espólio. Requer a extinção do condomínio com base no espólio. Mas a jurisprudência não é pacífica nesse sentido. A gente pode ter dor de cabeça. A maioria dos juízes vão negar. Agora, uma extinção de condomínio que a gente não tem como errar é, de fato, quando a gente registrou o formal de partilha e são coproprietários. E a extinção de condomínio pode ser feita entre irmãos, às vezes marido e mulher, sócios de uma empresa que são sócios de um imóvel. Uma causa peculiar, até foi o que mais me trouxe aqui, porque é uma questão de uso capião entre herdeiros. Ah, entendi, doutor. E tem um formal de partilha que vai completar 10 anos agora em dezembro, no final do ano. Eu já entrei com uma ação de extinção de condomínio e pedi um arbitramento de aluguéis. Só que o juízo que caiu, ele é muito lento. Então, qual que é o meu medo? É aquela prescrição no curso do processo, né? Então, a minha grande dúvida seria se esse pedido de extinção de condomínio vai ter aquela regra da retroatividade, a data do ajuizamento da ação, quando forem todos citados, se for despachado, enfim. Ou se não tem isso, teria que entrar, no caso, com uma reivindicatória ou uma possessória. Uma regra bem bacana para o doutor nunca errar, sempre que der, nós fazemos o quê? Ações petitórias. Então, se o cliente tem um registro, propriedade, vamos na petitória. Reivindicatória, ação de resgate, ação de emissão na posse para ter a posse pela primeira vez. Nós só vamos usar ações possessórias quando não tem jeito, viu, doutor? Ação possessória, que é a reintegração, manutenção e interdito proibitório, são ações que a gente tem que fugir, porque são ações traiçoeiras, né? Você ganha e não leva, ou demora muito. Você pega a ação possessória, muitas vezes demora 5 anos. Então a ideia é sempre fugir das possessórias. A gente só não foge quando não dá, entendeu? Então, no caso, a extinção de condomínio ou o arbitramento de aluguel, ele teria um efeito parecido com o da petitória nesse sentido? Ou seria mais seguro entrar com uma petitória só para garantir? Nesse caso, eu faria as duas coisas. Quando o cliente, um exemplo, tem alguém, um irmão, um parente ocupando imóvel, não quer sair, existe iminência de uso capião, então compensa fazer o quê?
faz uma reivindicatória, só que cuidado, a reivindicatória não cabe coproprietário contra coproprietário, né? A reivindicatória é uma ação muito boa, mas se existe copropriedade, não cabe. Existe, e é um dos coproprietários que está residindo no imóvel. Ou seja, quando tem uma situação de copropriedade, não dá para a gente fazer reivindicatória. Aí nós vamos ter que abrir mão dessa ação e pensar em extinção de condomínio e arbitramento de aluguel. O arbitramento de aluguel é uma ação interessante porque a gente consegue, muitas vezes, indiretamente forçar a pessoa a sair, fazer um acordo, né, doutor? A ideia é essa. O que aconteceu? Olha só, é um negócio bem curioso. São 8 irmãos. E aí eu peguei a procuração de 6 deles, peguei a procuração dos cônjuges que tinha comunhão universal, enfim, toda aquela questão do órgão do sólio, né? E acabou